Ricardo, que ouvindo o podcast do Peter Attia, eu gosto muito do podcast dele, só que eu estou agora fazendo uma devassa nos podcasts mais antigos dele, que é de um tempo onde ele não tinha vergonha de defender a low carb, porque agora ele defende a low carb de uma maneira meio enrustida, assim. Não sei por Sim, que ele adquiriu essa vergonha. Mas lá no início, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria ver se tu concorda com essa afirmação. Que ele me falou que a estratégia é tão eficiente, e até acho que foi no episódio que ele gravou com o Jason Fung, que ele acha a estratégia de restrição de carboidrato tão eficiente para reverter resistência insulínica, que ele prefere usar essa estratégia, mesmo que o paciente tenha um colesterol explodido durante o uso dessa estratégia, porque ele sabe que para o colesterol que subiu, ele tem terapias como, por exemplo, a estatina, o ezetimiba e até os inibidores do PCSK9, né? E para a resistência insulínica, até o momento, a gente não tem nenhuma droga que atue no receptor da insulina, né? A gente tem a metformina, que tem um mecanismo de ação um pouco confuso, e agora os inibidores do SGLT2, que diminuem o aporte de glicose do sistema, né? isso. Tu concorda com essa afirmação? Porque eu achei tão curiosa essa afirmação dele, e eu achei que fez sentido, mas eu queria ouvir de um cardiologista, se tu acha que isso realmente é uma coisa que tem sentido. Sim, sim, faz todo sentido. E é o que eu faço também, né? Às vezes, como você falou, se às vezes acontece depois na reavaliação do colesterol ter subido mais do que eu gostaria, vamos colocar dessa forma, aí não. Inclusive os pacientes, as pessoas comentam lá na rede social, é, falam assim, poxa, doutor, eu tive que começar a usar estatina, como se fosse o fim do mundo, assim. Aí, às vezes eu tenho que ficar comentando as pessoas, olha, veja, não é nenhum demérito utilizar a estatina, né? Você não precisa ficar se martirizando porque teve que utilizar a estatina. Poxa, é uma droga que está aí há décadas, né? Então, ela já é bem conhecida, não só os efeitos dela, como os efeitos colaterais também são bem conhecidos e previsíveis, né? São coisas que a gente consegue monitorar. As pessoas têm muito medo do efeito colateral da estatina, mas são todos efeitos colaterais que a gente já conhece e a gente monitora com exames facilmente, né? E a gente pode suspender quando necessário, tem maneiras de amenizar efeito colateral. Então, também todo esse medo, né, de utilizar a medicação, acho que remédios, claro, eu costumo dizer para os pacientes, quem gosta de remédio é o dono da farmácia, mas quando precisa utilizar, poxa, não tem problema, a gente tem que utilizar a medicina a nosso favor, né? São Mas, ferramentas, né? São ferramentas que têm suas indicações. é, Inclusive, Mas, assim, é o que você falou. Eu acho que, assim, quando a gente compara diabetes e colesterol como fator de risco para doença cardiovascular, o diabetes é infinitamente pior, né? Então, se eu tiver que escolher, assim, ó, você tem que escolher um fator de risco para você. Tem ali no aquário com as bolinhas ali para você pegar, tem o diabetes e colesterol. Eu vou torcer para pegar o colesterol, porque eu não quero pegar o diabetes. Então, e isso daí não sou eu que estou falando. Se você pegar aquela calculadora de risco, né? Todo mundo sabe que os médicos utilizam calculadoras de risco cardiovascular. E a gente tem das principais sociedades médicas, a gente tem essas calculadoras. A última que a American Heart lançou chama Prevent. Foi lançada, não sei se esse ano ou no fim do ano passado, mas é a última calculadora que eles lançaram, ou seja, a mais que tem as evidências científicas por trás mais modernas. Então, se você pega essa calculadora e você vai colocando as coisas ali, a sua idade, os seus exames de sangue, se você tem diabetes, se você fuma, tal, e vai pontuando. Se você pega essa calculadora e coloca que você tem diabetes, o seu risco vai lá para cima. Se você tira o diabetes e coloca colesterol alto, o seu risco aumenta, mas não é tanto. Então, veja, a própria calculadora está te dizendo isso, que o diabetes, como fator de risco, ele é muito mais relevante, ou tem um peso muito maior do que o próprio colesterol. Então, é o que você falou, se eu tiver que se para colocar um diabetes em remissão, eu vou pagar com um aumento do colesterol, eu acho que é um preço que vale a pena pagar, né? perfeito, sensacional, sensacional. Agora, tem uma coisa interessante que tu falou também, Ricardo, que eu acho que vale a pena dar um duplo clique aí, que é a questão de prevenção primária ou secundária, né?
Porque embora a gente possa debater um pouco a respeito do papel das estatinas na prevenção primária, e talvez a gente esteja pagando um pouco o preço daquele movimento pendular, né, que se chegou a prescrever demais estatina. Agora está vindo para cá e está começando a ir para o outro lado, onde o pessoal quer tirar a estatina em todas as situações, né? E na prevenção secundária, que é o indivíduo que já teve um evento e quer prevenir um segundo, a estatina parece ter evidências mais robustas a seu favor. É a tua impressão também? Como é que tu entende Sim, isso? sim, eu explico isso para os pacientes, que a estatina, além de ser uma droga que reduz colesterol, hoje a gente sabe, né, que ela tem efeito estabilizador de placa. Então, veja, ela tem um efeito anti-inflamatório nas placas de ateroma. Então, quando a pessoa já tem a doença estabelecida, ela tem ali as placas de aterosclerose nas coronárias, por exemplo, o que mais a gente quer evitar com o tratamento é que essas placas se rompam e a pessoa tenha uma síndrome coronariana aguda. Então, um efeito desejável do tratamento é a estabilização dessas placas, ou seja, deixar essas placas quietinhas lá no lugar delas, para que o paciente não tenha uma complicação da doença. E a estatina tem esse efeito, um efeito anti-inflamatório nas placas. Então, é por isso que, até em pacientes que não têm níveis de colesterol tão altos, na prevenção secundária, a gente acaba utilizando a estatina mais para tentar prevenir que as placas se rompam, né? Então, buscando esse efeito estabilizador de placa. Então, talvez por isso, né, não só por reduzir colesterol, mas por esse efeito que a estatina, em quem tem já a doença, né, ou seja, prevenção secundária, tem esse benefício mais estabelecido e mais facilmente visualizado nos estudos. A prevenção secundária seria o indivíduo que teve um evento ou que tem uma lesão documentada, Ricardo? Se as lesões forem bastante significativas, então vou colocar assim, se ele já teve um evento, é fato, né? Seja um infarto, um AVC ou uma revascularização, então já fiz angioplastia, já fiz cirurgia de revascularização com ponte de safena e tal. Então, por mais que eu não tenha infartado, eu já sou um paciente com uma doença relevante que merece o tratamento de prevenção secundária. Mas, mesmo aquele indivíduo assintomático que detectou coronariopatia em um exame de imagem, desde que ela seja significativa, então, se a gente colocar de maneira mais objetiva num score de cálcio, score de cálcio coronário, então um exame de tomografia, onde você detecta ali, quantifica a aterosclerose, porque ele vai te dar um número, né? Então, o score de cálcio deu 30, o score de cálcio deu 120, o score de cálcio deu 400. Então, ele está, quanto maior, mais aterosclerose tem. Então, um score de cálcio, por exemplo, acima de 400 significa aterosclerose significativa. Então, mesmo que a pessoa nunca tenha tido sintoma, nunca teve um evento, se tem um score de cálcio acima de 400, já justifica você tratá-la com uma prevenção secundária, por exemplo. Perfeito. Tá bem, meu velho. E me diz uma coisa, como para a gente finalizar aqui, o que seria a tua mensagem para aquela pessoa que teve o primeiro contato com a low carb através de nós agora e não do Dr. Souto, porque agora nós somos também um pouco disseminadores dessa religião chamada low carb, e ela tá ali na dúvida, né, para começar isso, seja para perder peso, para controlar um diabetes, reverter uma síndrome metabólica, mas ela tem medo da repercussão cardiológica disso aí. Qual seriam as tuas palavras para essa pessoa? Que cuidados tu acha que ela deve tomar? E o quanto tu acha que essa decisão vai ser benéfica para ela? Hoje eu enxergo a low carb assim, com muito mais segurança, porque eu já pratico isso no meu consultório há muito tempo. E veja, eu pratico, oriento estratégia low carb em pacientes triarteriais, pacientes que já infartaram, já revascularizados, tamanha segurança que eu tenho dessa estratégia. Agora, se a pessoa quer fazer isso, o que eu sugiro é que faça com acompanhamento, claro, né? Que eu, como falei, as respostas são individuais e, por vezes, você vai precisar de uma adequação. E quem vai fazer essa adequação é o médico, é o nutricionista que pode ajudar. Então, as respostas são individuais, a gente tem que sempre lembrar disso. E aí, as adequações, quem vai poder te ajudar
Se você não colher exames, você não vai saber também como o seu corpo está respondendo. Então, você precisa de um profissional para te pedir esses exames, para interpretar os exames e para te orientar as adequações necessárias. Mas que low carb é segura do ponto de vista cardiovascular, eu não tenho a menor dúvida. Tanto é que eu mesmo pratico já há muitos anos e eu, inclusive, já postei lá no meu Instagram o resultado da minha angiotomo de coronárias, que deu 0, né? Então, eu falei, quando eu fizer 5 anos de estratégia, eu vou fazer um Controle. scorecard só para postar aqui na. E de fato, assim, é uma estratégia que vale a pena, né? Então, porque ela vai estar atuando justamente nos principais fatores de risco. Então, melhorando resistência à insulina, ajuda a manutenção do peso, então, a síndrome metabólica, né? Redução de triglicérides. Então, é uma estratégia que, de fato, traz muito mais benefícios do que esse medo, né, em relação ao colesterol, que eu acho que, no fim das contas, o único ponto que sempre as pessoas aí pegam no pé da low carb é com relação à maior ingesta de gorduras e o colesterol. Porque se você for ver de qualquer outro ângulo, não tem, né? Não tem nenhum outro malefício que poderia, teoricamente, malefício entre aspas, vou colocar aí, que poderia gerar algum receio. Então, dentro da cardiologia, eu uso aí sem medo Entendeu? nenhum. Perfeito. Ricardo, tu atende online? Atendo. E pessoas que gostariam, então, de aplicar essa estratégia com o teu acompanhamento, como é que elas podem te encontrar? Como é que é o teu agendamento e em que redes que tu está presente? Onde é que as pessoas podem te encontrar para interagir diretamente contigo? Eu tenho um perfil lá no Instagram, na verdade @ Ricardo Ferreira _cardio. E eu acabei entrando no Instagram também nessa mesma época que, como a gente começou a nossa conversa aqui, né? Eu comecei a aplicar isso no consultório, os resultados foram tão bons que eu me senti na obrigação de espalhar a palavra, como a gente diz, né? Então, eu comecei a falar sobre isso no meu Instagram de maneira bem despretensiosa, vamos colocar assim, e eu percebi que tinha muita gente interessada nesse assunto. E aí falo até hoje sobre isso, sobre mudança de hábitos no meu Instagram, relacionados à prevenção de doenças cardiovasculares. E lá, então, na minha bio, tem o contato do meu consultório para quem precisar, estiver precisando de acompanhamento cardiológico e quiser algum cardiologista que tenha experiência também com essa estratégia, fico à disposição aí para as pessoas. Perfeito. Maravilha, meu amigo.